amores! Como vocês estão? Gente, vamos para mais uma aulinha? Olha, essa aula de hoje, ela fala sobre profissionalizar. Por que eu bato sempre nessa tecla? Gente, eu bato nessa tecla por quê? Porque vocês precisam entender que esse ponto, esse tópico é fundamental em qualquer profissão que vocês tiverem, tá? Não adianta vocês serem experts em qualquer segmento, não adianta vocês terem a melhor qualidade de entrega no serviço, a melhor qualidade no atendimento, se vocês não apresentarem uma postura para tal, entendeu? É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem rápido aqui. A pessoa, ela é contratada, né? Ela era um assistente de uma empresa, um assistente administrativo, tá? Aí passou muitos anos e tudo, pegou uma expertise muito boa e consideraram isso lá dentro. A chefia subiu essa pessoa para gerência, tá? Vai ser um supervisor geral ou uma gerente, né? Alguma coisa do tipo. E aí a pessoa vestia um certo tipo de roupa, né? Roupa adequada e tudo, mas, né, não muito refinada, vamos dizer, né? Falando de postura. E aí a pessoa é promovida, né? Foi para uma sala só dela, ou sei lá, para um setor mais reservado, né? Onde ela pudesse atender as pessoas lá, que é a equipe dela, subordinados. A pessoa continua indo com a mesma roupa de quando ela era assistente, tá? Isso não é coerente, gente. Isso é preconceito? Não, não é preconceito, tá? Ah, mas por quê? A pessoa não pode ir simples? Pode, tá? Pode sim, mas não deve, tá? Por quê? Porque se ela quer se posicionar como deve ser o cargo, tá? Para a qual ela foi convidada, ela foi promovida, ela tem que ter uma postura de um cargo superior, ela não pode continuar, né? E essa postura envolve vestimenta, envolve imagem, envolve jeito de falar, envolve amizades, envolve tudo isso. Ah, Sônia, mas ela aí não vai poder ter as mesmas amigas? É claro que vai, os mesmos amigos e tudo mais, desde que ela coloque um limite, tá? Onde é a amizade e onde é o profissional. Por quê? Ela não pode ser prejudicada quando for pedir alguma coisa, quando for cobrar alguma coisa, quando for, vamos dizer assim, chamar a atenção de alguém, né? Devidamente quando a pessoa é amiga dela. Então, não funciona, tá? Então, coloque-se no seu lugar, coloque uma distância. Não que você fale, olha, não, isso não quer dizer que você vai ficar metido, que você vai ficar arrogante, que você vai... Não é nada disso, gente. Estou falando de postura. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, elas não gostam de pessoas que cobram, tá? E como é que você vai cobrar? Porque isso é sua função. Se você está no cargo de chefia, se você está no cargo de liderança, você vai precisar cobrar alguém. É até por isso que você foi, né? Você teve esse cargo, exatamente porque você tem esse perfil de liderança. Então, você vai precisar tomar algumas atitudes que pode ser que uma amizade, né, misturada, não dê certo, tá? Se é que vocês me entendem. Então, vamos voltar lá agora. Isso foi um exemplo prático que eu dei. Agora, nós vamos falar aqui, né, rapidamente sobre os pontos principais que eu quero levar para vocês. Independente, gente, de ser Instagram, independente de ser uma empresa física, independente de ser uma loja, independente de ser uma prestação de serviço, independente de ser uma manicure, independente de ser um advogado, independente, vou deixar claro uma coisa aqui, não estou desmerecendo nenhuma profissão, todas elas são importantíssimas e cada uma delas tem o seu posicionamento. Cada uma delas exige uma forma de tratar, uma forma de falar, uma forma de vestir, tá? Então, isso tudo vai impactar, tá? No serviço que vocês vão oferecer e nas propostas, nos contratos que vocês vão fechar, nas vendas que vocês vão fazer, tá? Então, é por isso que eu bato nessa tecla muito. Muita gente dá curso aí, Instagram, não sei o que, vocês vão ver vários aí. É só aquela coisa de, publica isso, publica aquilo. Coloca tal dia, não coloca tal dia. Coloca aqui não, aqui vocês vão ter, eu vou dar vários bônus aí, nós vamos falar sobre ChatGPT, tá? Ainda, nós vamos falar sobre negociar com o cliente, como abordar o cliente no WhatsApp. Tudo isso nós vamos falar até o final do curso, tá? E ainda, quem sabe, ainda dou mais alguns
bônusinhos para vocês ainda, tá bom? Então, bora lá. Eu separei aqui uns tópicos fundamentais para a gente falar hoje aqui, tá bom? Por exemplo, tá? Nós vamos falar primeiro, que é o mais importante de todos, e eu já tô puxando ele desde o início, então a gente já vai entrar nele agora direto, tá? É a coerência e a imagem pessoal. Ah, Sônia, mas você já falou isso em várias outras aulas, em vários outros tópicos. Ok, nós vamos falar de novo. É necessário. Por quê? Tem muita gente, eu vou falar assim, pode ser que tenha gente aí que tá assistindo e eu tô falando para ela, carapuça serviu. Eu faço cursos, faço vários cursos, pago caro nos cursos, mas eu quero que me falem, que me deem feedback, se eu estou certo, se eu estou errado, e eu aceito os feedbacks, aceito as críticas, e eu entro nos cursos sabendo que eu tenho muito a melhorar. Porque se eu não tivesse nada a melhorar, eu não estaria comprando um curso, eu não estaria assistindo uma aula, eu não estaria lendo um livro, eu não estaria vendo um conteúdo para melhorar, né? Porque se eu não tenho mais nada para melhorar, eu sou perfeitíssimo, então para que eu quero absorver conteúdo? Então, não se sintam chateados, vocês têm que se sentir orgulhosos, tá? Fazer a sua parte, colocar a sua postura onde ela tem que ser colocada e fazer uma venda perfeita, tá bom? Então, bora lá. Coerência e clareza na imagem pessoal. Muita gente aí é sem senso. E eu sei, é sem senso mesmo. Eu era quando eu comecei, entendeu? Então você não sabe a roupa que você vai colocar, você não sabe a cor que você vai usar, você não sabe... Por exemplo, agora eu tô com esse blazer, tá? Ah, nossa, Sônia, muito colorido. Ok, é um negócio colorido? Sim, mas para minha atividade, eu sou uma profissional do marketing digital. Então é uma área que precisa ser lúdica, tá? Até porque eu não estou, né, com nada no cabelo muito florido, eu não tô com nada muito carregado, então você sempre vai dar uma, né, equilibrada nas coisas. Eu não podia colocar uma coisa também toda estampada, vir aqui de roupa inteira, tá? É gosto, mas eu tenho que ter um senso, gente. Eu tenho que ter um senso. Mesmo eu estando com uma roupa estampada, uma coisinha mais, né, alegre, eu estou, né, com um blazer que já representa uma coisa um pouco formal, tá? Apesar de ele ser coloridinho e tudo, dá uma quebrada, eu só dando com um exemplo isso, tá? Então, peguem por aí. Você, eu vou botar uma roupa toda decotada, que vem até aqui. Gente, isso não existe, tá? Nem se você for vender biquíni na internet, se você tem uma fábrica de biquíni, você tá com um Instagram, com uma fábrica, um e-commerce e tudo, você não pode aparecer dessa forma lá. E eu gosto assim, nos cursos, eu não fico enrolando nada não. Eu vou falar diretamente, vou falar claramente. Tem muita gente que não tem senso, tá? Então, assim, prestem muita atenção nisso, porque isso vai fazer você vender mais ou você não vender nada. Porque se a pessoa entra no seu perfil, ela olha aquilo, tanto ela pode achar, nossa, que legal, a pessoa está fazendo uma venda de biquíni, é porque ela vende biquíni. Ou então ela pode achar, nossa, que coisa, né, espalhafatosa, que coisa, né, sem pudor, a pessoa está aparecendo e tal. Não quer dizer que você vende biquíni, que você vai aparecer de biquíni, gente, tá? Então, tomem cuidado com isso. Não pareça vulgar, não pareça uma pessoa que seja prolixa, tá? Que dirige prolixo, é um que dirige qualquer palavra a qualquer tipo de pessoa, qualquer frase, fala qualquer assunto, fala sem saber o que está falando, tá? Vamos dizer assim, fala demais. Não, preste atenção no que vocês estão falando, preste atenção no vocabulário, evitem gírias, tá? Vou dar aqui o que vocês podem fazer. Isso, gente, que eu tô falando tudo aqui, não vai incluir só visual, tá? Roupa, envolve cenário, evitem, né? Coisas muito carregadas, né, no cenário, tá? Gosto é gosto, você tem que espelhar a sua autenticidade, você tem que ter um ambiente bacaninho, um ambiente legal, né? Uma coisa que tem a ver mais com você, né? Com o seu produto, com o seu nicho, mas vamos evitar aquela coisa muito, né, impactante, porque tem cliente que não gosta. Então, vamos dentro do possível, né, fazer uma coisa mais equilibrada. Eu falo que o equilíbrio, né, nem tão, né, espalhafatoso, como também nem tão sério, porque às vezes o seu nicho não exige isso, né? Vou dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, você é um consultor de negócio. Suas fotos e vídeos, tá, devem passar por uma imagem profissional. Claro que você vai, né, colocar. Passa por um profissional acessível e aí você vai colocar roupas adequadas com o seu nicho, tá? Uma estética que comunique a credibilidade, porque de repente, aquele caso que eu falei do biquíni, se você
estiver vendendo uma coisa, quiser passar uma coisa de uma loja séria, que respeita o cliente e tudo, você me aparece lá de biquíni fazendo a propaganda, né? Talvez já não passe essa ideia que você queira passar, tá? Usa uma paleta de cores, tá? Que esteja dentro do seu nicho, que esteja próximo daquilo que você busca, né? Com alegria, seriedade. Por exemplo, se é um profissional de saúde, ele vai procurar cores mais claras, né? Mais brandas, mais tons pastel, né? Que é o que normalmente usa. Não vai colocar aquela coisa espetaculosa, né? Então, não dá, tá? Outra coisa, use a mesma paleta, né, que você escolheu, que já falamos sobre isso em aulas passadas, né, para você fazer a marca pessoal, para sua logo, para montar o seu Instagram, né, as cores que você está usando lá no seu perfil, use a mesma, né, talvez para você fazer, colocar no seu cenário. Então fica uma coisa bem bacana, vai representar, né, a sua identidade, tanto no seu perfil lá, como no físico, né, onde você está gravando, né, onde você está fazendo fotos do seu produto, né, ou você mesma fazendo um vídeo de você, falando sobre a sua imagem, tá bom? Então, que isso fique bem claro. E, posso ir, não atrapalha não, porque meu produto é muito bacana, meus clientes são tudo, né, sei lá, porque eu moro em comunidade, não desmerecendo ninguém, né, então eu vou falar assim com a pessoa, né, tudo do jeito deles, né, na gíria e tal. Evitem, gente, tá? Porque vocês não podem desmerecer o pessoal de comunidade. Todo mundo tem que ter uma linguagem bacana, tá? Eu dou treinamento em vários locais, em vários bairros, e as empresas ficam nos mais diversos bairros, tanto Zona Sul, comunidade, etc. As indústrias normalmente ficam mais em áreas afastadas que pegam comunidade. Isso não tem nada a ver. Vocês têm que manter a postura, têm que manter uma linguagem bacana, tá? Ninguém precisa saber, né, que você não sabe falar, você vai falar só gíria. Ai, Sônia, mas no meu dia a dia eu falo um monte de gíria, eu gosto de falar gíria, eu gosto de falar palavrão, só que você não vai falar, tá? Você não vai falar porque seu cliente não merece ouvir isso, tá? Se tem alguém que merece, paciência. O problema dele, essa é a minoria. Você tem que ser profissional e atender a todos como deve ser, profissionalmente, tá? Nada de gíria. Segundo tópico, tá? É o que eu vou puxar esse gancho agora. A linguagem que você vai falar, eu citei um exemplo das gírias, tá, gente? Mas a linguagem que você vai falar, ela deve ser alinhada para o que você vai comunicar, para o tipo de público que você vai comunicar. Por exemplo, vou dar dois exemplos. Um agora, tá? Que é sobre os profissionais de direito, os profissionais, os advogados, né? Eles falam, né, eles têm aquela linguagem toda rebuscada, né, na área das leis, na área do direito, que tem palavras lá que são tão difíceis que às vezes você não sabe nem o que significa, né? Então, lá no meio judiciário, etc. Mas quando eles estão falando com os clientes deles, eles têm que ter uma linguagem clara. Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que eles estão comunicando, né? De repente eu entro no Instagram, vou ver lá o perfil de um advogado, porque eu estou precisando de um advogado. Um advogado que vai, sei lá, ver alguma coisa da minha casa própria, que deu problema lá e tudo. Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum, né? Talvez eu não tenha nem estudo. Você não sabe muito quem que é seu cliente, quem que vai ser, quem que não vai ser. Então, a pessoa quer pegar uma causa com você. Ela tem que entender o que você faz de serviço, ela tem que entender o que você está falando com ela tem que entender a mensagem que você está dando sobre o seu serviço. Olha, dona fulana, né? A gente vai fazer essa causa, né? E tudo, vai ser isso e aquilo. Linguagem que a pessoa entenda. Não precisa ser gíria, não precisa ser palavrão, não precisa ser termo chulo, tá? E eu já falei que eu sou bem direta. Então, o que vocês têm que usar é uma linguagem adequada que vai conectar com o seu cliente. Porque se você falar muito difícil, quiser falar uma mensagem, uma linguagem, um vocabulário, que você fala com um juiz, que você fala com outro advogado, que você fala com sei lá quem, com um delegado de polícia, ninguém vai entender nada. Você concorda? Então, bora lá. Um outro exemplo, tá? O profissional de saúde, tá? Ele pode usar uma linguagem aí mais acolhedora. Por quê, gente? Porque normalmente a pessoa que está doente vai procurar um médico, né? Ou que vai, sei lá, independente de que área, um dentista, né? Às vezes seja qualquer intervenção que ele vá fazer, pode ser um botox, pode ser uma harmonização, pode ser de estética, pode ser de dor, doença, qualquer coisa, eles têm que ser mais maleáveis. Por quê? Porque eles estão falando sobre saúde, eles estão falando sobre intervenções no seu corpo ou na sua mente, se caso for um profissional, né? Por exemplo, um médico mental, né?
E aí um psiquiatra, um psicólogo. Então tem que ser uma linguagem mais branda, tem que ser você tem que se dirigir à pessoa, né? Já a pessoa, seu cliente, a sua audiência, né? Com um pouco mais de carinho, mais educação, maleabilidade, né? Uma coisa mais acolhedora, tá? Porque é diferente, você tá indo ali, né? O profissional, você tá recepcionando um cliente, né? O profissional vai recepcionar um cliente que está buscando uma solução, né? É uma coisa que para ele está incomodando. Ele quer ter uma nova, uma solução sobre aquilo, né? Então, o profissional de saúde, principalmente, tá? Enfermeiro, ele tem que ter uma linguagem, uma abordagem um pouco mais calorosa, tá bom? Então, olha lá, mais acolhedora, mais empática, tá? Enquanto que um especialista de marketing, ele pode optar por um tom mais dinâmico, que é o que eu falo com vocês aqui, uma coisa mais motivacional, né? Para eu passar minha autoridade, eu não preciso ficar falando com vocês, né, com um tom mais calmo, né, mais brando. Não, eu estou sendo enfática, né? Estou usando uma linguagem que vocês estão entendendo. Vocês veem que às vezes eu sou bem dinâmica, né? Eu já estou falando, né, impondo aqui o que eu preciso que vocês façam, né? Já estou sendo bem direta. Então eu não preciso, né, rodear muito para eu mostrar que eu já tenho domínio do assunto. Então, o que eu falei para vocês, por exemplo, vamos citar um outro profissional, um profissional do artesanato, por exemplo, né? Ele aborda vários tipos de pessoas, né? Pode ter umas pessoas um pouco mais, vamos dizer, nível um pouco mais alto, podem ter pessoas com nível um pouco mais baixo. Então, ele tem que saber como abordar. Falar a linguagem simples, porque normalmente quem vai mexer com artesanato, eles querem uma linguagem mais fácil, né? Não querem, tipo, bom, esse lápis aqui, como é que funciona? Ah, isso aqui chama o quê para eu montar esse lápis aqui, fazer esse artesanato? Isso aqui chama cabelinho. Ah, isso aqui chama rebiboca da parafuseta. Ah, tem nome que é assim, parece palavrão. Não, é um cabelinho, gente. Vamos pegar o cabelinho, vamos colar agora na bolinha. Então, assim, são linguagens diferenciadas para cada tipo de serviço, para cada tipo de público. É isso que vocês têm que entender. Porque aqui o curso, eu quero que vocês entendam sobre os métodos, sobre as estratégias que eu estou dando, né? Sobre os modelos prontos que já funcionaram para mim, que já funcionaram para outras pessoas, de cursos que eu já fiz, já trouxe para vocês, que está tudo aí o material, mas eu quero que vocês aprendam o principal, conexão com o cliente, tá? Isso ou você tem ou você não tem. Você pode morrer fazendo cursos por aí e vão ter cursos que não vão passar para vocês o que é imprescindível para você se conectar com o cliente, tá? Então, vamos focar para a gente aprender isso aqui. Ó, um profissional de artesanato, como eu já tinha falado, tem que ter uma linguagem leve, clara, né? Um perfil com cores, né? Que isso é uma coisa legal, né? Para representar a criatividade, para representar, abrir a mente da pessoa, né? Porque a pessoa, seu cliente, é uma pessoa que cria, né? Que gosta de estar inovando coisas, de estar inventando coisas, né? Artesanato é arte, entendeu? Então é diferente. Agora nós vamos ver mais um aqui que é importantíssimo, tá? Gente, eu já falei, tá? Mas eu vou falar aqui esse último tópico pra gente finalizar sobre a consistência e o engajamento diários. Isso também faz parte do seu profissionalismo, tá? Essa aula é sobre profissionalismo. Então ela vai entrar tanto a linguagem corporal, como que é a imagem, né, que são as cores, onde você está trabalhando, como a linguagem mesmo verbal, tá? As suas roupas também, né, as suas vestimentas, a sua aparência, né, o jeito que você vai, se você vai com batom vermelho, se vai com batom rosa, se você vai com batom, tudo tem um jeito de usar, tudo tem seu equilíbrio, tá? E eu quero falar, além desse tipo de postura, tá? Eu quero falar também de uma outra postura que você precisa ter com o seu cliente, que é a consistência e o engajamento diário, tá? O que acontece? Ah, Sônia, mas consistência como assim? Você tem que ter uma disciplina para postagem. Por quê? Porque o seu cliente, ele vai procurar, se ele estiver engajado com você, se ele estiver gostando do seu conteúdo, se ele estiver à beira de ser um comprador seu, vamos dizer que ele ainda é um fã seu, né? Ele já é um seguidor, né? Ele já virou um fã, agora talvez ele vire um cliente. Mas ele está te seguindo, vendo o seu conteúdo, vendo tudo. De repente ele começa a ver que o negócio tá legal, você para de postar. Aí você começa a postar, ao invés de 2, 3 postagens por dia, você começa a postar uma vez só.
por dia. Depois você começa a postar 3 na semana. Depois você começa a postar uma vez só na semana. Depois você já não posta mais Reels, você só posta Stories. Não, tá, gente? Isso você vai perder o seu seguidor, o seu fã, né? Aquele que você inspirou e vai perder provavelmente o seu cliente. Então, tudo você tem que ter uma postura também de respeito com o cliente, que é o que mais eu falo em todos os meus cursos e na mentoria também. Nas mentorias, o foco meu é o cliente. Porque, gente, é o cliente que te dá dinheiro. Então, se você respeitar, se você tiver uma postura bacana com o cliente, você vai ganhar a confiança dele. Porque confiança ninguém dá. Você não vai chegar e falar assim, eu vou dar minha confiança. Não. Você ganha passando coisas que fazem, tá? Fazem você ter credibilidade. E aí sim eu vou confiar em você. Aí sim eu vou gostar de você. Aí sim eu vou admirar você. E aí eu vou comprar de você. Vocês estão entendendo a conexão? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, manter uma consistência nas postagens e vídeos é fundamental, gente, para vocês manterem a relevância da sua autoridade. Porque você precisa ter uma autoridade, tá? Precisa, não tem jeito. Tá? Então, como eu já falei para vocês, vai no feed, busca lá embaixo na lupinha, tem vários assuntos parecidos com o de vocês, tá? Para vocês entreterem, né, a sua audiência todos os dias. Vocês têm o chat GPT, nós vamos falar lá no final, mas muita gente aqui já sabe usar, eu tenho certeza, né? Mas eu vou dar uma aula só de prompt de chat GPT para vocês montarem um cronograma inteiro. Vocês podem montar até do mês inteiro, se vocês quiserem, tá? Eu gosto de montar o meu semanal, no máximo quinzenal, tá? Aí eu já deixo todos os posts certinhos, as gravações certinhas, tá? Por quê? Como que eu faço? Já que a gente tá falando de disciplina aqui, de cronograma, eu vou falar para vocês como é que eu costumo trabalhar, tá? E aí cada um vai usar um jeitinho, cada um vai usar um tipo de, né? Cada um vai criar um hábito para poder cumprir esse cronograma. Porque a disciplina você coloca conforme está melhor para você, conforme o seu dia a dia, conforme, se você quer gravar todos os dias, ótimo, escolha um horário, grave todos os dias, né? Conteúdo para 2 dias, conteúdo para 1 dia, para 3 dias, né? Se você quiser gravar para 15 dias, você pode fazer isso também. Você pega 2 dias seguidos aí, ou 1 dia, né? É o que eu faço. Normalmente eu gravo aulas, né? Quando eu falo, hoje eu vou gravar 3, 4, 5 aulas. Eu gravo todas no mesmo dia, tá? Aí, os Reels, por exemplo, os posts, por exemplo, às vezes eu pego um dia, né, da semana, já tiro aquele dia certinho, que é o dia que eu não vou gravar aula, e eu já coloco posts, Reels, Stories para a semana inteira, às vezes para 15 dias, tá? Às vezes não dá por causa da correria, eu tenho as minhas mentorias de grupo, né, além do curso, né, dos cursos, eu tenho as mentorias também online, então, às vezes não dá para intercalar. E ainda tenho as minhas lojas, né, gente? Então, eu tenho que me organizar muito bem, porque eu só tenho 4 funcionárias. Só 4 funcionários e aí não tenho ideia, ainda não tenho, assim, vontade de ter mais, não. Tá muito bom, tá? Então, por enquanto, tá excelente. Então, isso que vocês têm que ter em mente, tá? Vocês têm que ter um mapa do que vocês vão fazer durante a semana ou durante 15 dias, tá? Então, um exemplo, vocês coloquem lá. Segunda, terça, quarta, quinta, pega aquele cronograma que eu deixei para vocês aqui, que já tá o modelinho pronto, é só vocês, né, remodelarem ele lá e coloca. Segunda-feira eu vou gravar os Reels para todos os dias da semana. Perfeito, já vou gravar os Reels, já vou separar os posts, já vou colocar os conteúdos e deixa pronto, tá? Isso te dá uma leveza, isso te dá uma tranquilidade que você não tem noção. Eu falo para todo mundo, gente, a disciplina pesa, todo mundo tem na cabeça, a disciplina pesa, porque todo dia você tendo que fazer aquilo, você é que pesa a sua cabeça, porque a disciplina não pesa. Se você fizer um cronograma, cumprir essa disciplina todinha para a semana toda ou para 15 dias, você não tem noção de quantos dias você vai ficar, assim, com a mente aberta, com espaço, com tempo para você fazer a parte estratégica do seu negócio. Você não tem noção. É por isso que muita gente faz o curso e daí muita gente, Sônia, agora eu quero continuar com você, eu vou fazer mentoria.
porque eu gostei muito do curso e tudo, mas eu preciso de um direcionamento. Eu preciso de alguém que me acompanhe no dia a dia, que vá comigo nos cronogramas certinho, até eu pegar o... E aí a pessoa vem, faz, ama e fala, gente, como é bom ter disciplina, como é bom ter cronograma, desculpa. Como é bom ter cronograma. Porque você sabe os dias que você está livre, você sabe os dias que você está, né, que você está com brecha ali na agenda para poder fazer o que você quiser. Para poder ter um outro negócio, talvez, para poder trabalhar fora. Eu tenho vários alunos, gente, que trabalham fora. Eu tenho vários mentorados que trabalham fora. E eles têm loja, tá? Eles fazem, além de ele ter que fazer mentoria comigo, eles têm loja, eles têm um negócio deles, eles têm um Instagram para fazer o Reels. Então, assim, não é todo mundo que tem uma coisa só, não. A maioria tem várias coisas. E até você ter consistência no salário que você quer, você tem que fazer várias coisas. Você não pode fazer uma coisa só, tá? Até nem é bom, não é aconselhável você fazer uma coisa só, tá? Que eu comecei no Drop, por exemplo. Depois eu fui pro infoproduto. Depois eu fui pro e-book, né? Fui pro livro. Então, assim, eu tenho várias fontes de renda, porque é isso que move a sua consistência financeira. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, vamos relembrar então, tá? Então, vamos, além disso, a interação diária com os seguidores, tá? Responda os comentários, tá? Dê uma olhada no que estão comentando, quem é que comentou, né? Vai lá, futuca lá o negócio. Eu já falei para vocês isso lá na aula passada. Vê quem que é, chama a pessoa, conversa, entendeu? Mantém uma comunicação com ela. Quem sabe você consegue vender alguma coisa, tá? Então, fortalece a relação e o engajamento. Então, você chamando, você dá coraçãozinho, né? Dá uma risada, alguma coisinha, seja simpático. Isso tudo vai atrair o seu cliente, tá? A consistência na frequência e no estilo de comunicação vai criar um senso de confiabilidade, que é o que eu falei para vocês, credibilidade, tá? Então, a aula de hoje foi essa. Eu vou deixar uma tarefinha aqui para vocês, tá? Como sempre eu deixo, vou deixar uma tarefinha, eu quero que vocês façam essa tarefa. Gente, todas as atividades que estão aqui é para fazer. E eu vou lembrar isso todos os dias. Eu sei, tem muita gente que tá falando, nossa, vai falar isso de novo. Vou falar sim. Vou falar sim. Então, vocês vão fazer a atividade que vai ficar aqui é: qual seria o meu visual do dia a dia? De acordo com o meu nicho, de acordo com o meu tipo de cliente, eu quero que vocês coloquem o nicho de novo, tá? Qual que é o segmento, qual é o tipo de cliente de vocês. Ah, é senhoras de tal idade, né? Ah, é pessoa de escola, são pessoas de, sei lá, segundo grau, são pessoas que mexem com artesanato, são pessoas, vocês vão falar quem é o possível cliente, vocês já fizeram isso em outras atividades, então tá muito fácil para vocês fazerem. É só pegar lá e copiar. É o avatar de vocês, quem que é e qual é o estilo de linguagem, tá? Esse é o principal, estilo de linguagem que vocês podem usar, né? Normalmente que vocês querem usar e que vocês vão usar, que é a mais adequada, tá? Linguagem corporal e verbal, tá? Eu quero que vocês coloquem lá. Qual é o tipo de roupa que você acha adequado para você usar no seu Instagram, tá? E não esqueçam, o equilíbrio, tá? E mais uma tarefinha, tá? Eu quero que vocês olhem perfis no Instagram, procurem lá pelo nicho, né? Se for artesanato, joga lá artesanato, entra no perfil dessas pessoas. Vão olhar como é que essas pessoas estão, qual o tipo de vestimenta, quais são as linguagens, que tipo de post que elas fazem. Isso é inteligência de mercado. O que nós estamos fazendo? Sondando os concorrentes. Concorrência nas entrelinhas, tá, gente? Por quê? Eu sou uma profissional de marketing digital, mas a formação que eu tenho, muita gente não tem. A formação que eles têm, a expertise que eles têm, eu não posso não ter. Então, assim, é de marketing digital? É. Então, eu vou fazer um recorte, tá? E um profissional que possa ser parecido comigo, tá? Que ele tenha uma formação em gestão estratégica, né? Que não seja só de marketing digital, que ele tenha uma experiência em gestão de empresas. Então, eu vou entrar lá, vou jogar lá e colocar. Gestão estratégica, vou colocar lá, profissional não sei do que, profissional, coloca o que vocês, advogado, né? Coloca o que vocês são, tá? Enfermeiro,
e vocês vão olhar, vão bisbilhotar o Instagram dessas pessoas, tá? Que é um exercício muito bacana e a gente tem que criar o hábito de fazer isso sempre, sempre. O que ele está oferecendo, como que ele oferece, né? Que tipo de serviço ele está mostrando lá, ou é produto, né? Ou é o quê? Então, vamos fazer esse exercício para mim, tá? Na verdade, não é para mim, é para vocês, porque isso quem vai ganhar são vocês, tá bom? Como curso, eu tenho uma promessa que eu ia desenvolver esse curso e ele ia ser todo prático. Então, todas as aulas vocês estão vendo que tem exercício. E é bom vocês fazerem, porque é colocando no papel que vai aqui, ó, aguçar o cérebro. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Boas vendas para quem já está vendendo e quem não está vai começar já.